No meu começo, eu queria adivinhar o que o mercado ia fazer em seguida, né? Qual seria o próximo movimento do mercado? E eu vou te falar, cara, todas as minhas tentativas em tentar descobrir isso foram frustradas, tá? E olha que eu tentei, não foi pouco, porque a minha vontade de viver de mercado, né? De estar aqui todos os dias fazendo algo que eu gosto, cara, era muito grande. E eu achava que eu precisava adivinhar o que ia acontecer em seguida para que eu pudesse ser lucrativo no longo prazo. Até que num determinado momento eu percebi que eu não precisaria adivinhar o que ia acontecer em seguida. Eu só precisava entender como o preço se comportava, né? E aí, cara, eu comecei a pensar, porra, como é que eu posso fazer, cara, para trabalhar no day trade como se fosse um cassino, né? Porque você sabe, a casa sempre ganha, né? No caso, a casa aqui no day trade é o quê? É a bolsa, né? A bolsa sempre ganha. Mas eu queria trabalhar de uma forma estatística, né? E me aproveitar da estatística para fazer grana no mercado. Eu queria trazer essa estatística ao meu favor de alguma forma. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso fazer isso? De que forma eu consigo me aproveitar da oscilação natural do preço? Eu pensei, cara, porra, o preço fica ali oscilando toda hora. Será que eu consigo saber quanto que ele está oscilando no momento, entrar só e pegar aquela minha fatia do mercado, pôr meu dinheiro no bolso e cascar fora, cara? E eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso? Aí eu pensei, cara, se eu descobrir quanto que o preço está oscilando ali dentro de um período de 5 minutos, que era um tempo gráfico que eu gostava de operar, talvez eu conseguisse me aproveitar dessa oscilação natural que o preço está fazendo, né? Entrar lá, fazer minha compra, minha venda e, cara, pôr o dinheiro no bolso e sair logo do mercado, né? Eu fiquei pensando nisso. Foi aí então que eu fui buscar na internet, no Google, no YouTube, algo que me mostrasse a variação média dos candles. E aí que eu encontrei o indicador ATR, também conhecido no mercado aí como Average True Range, ou também como True Range, né? Você pode chamar ele dessas três coisas. E o que é o True Range, cara? O True Range é exatamente aquilo que eu buscava. Era o quê? Era descobrir o quanto o preço está oscilando na média, né? Então, cara, quando eu coloco ele na minha tela, eu consigo saber ali qual a média de oscilação dos preços nos últimos 5 minutos, nos últimos 15 minutos, nos últimos 60 minutos. Então, ele me dá uma ideia de quanto o preço está oscilando. E aí, eu me deparei com outro problema. Eu falei, bom, agora eu já sei mais ou menos a oscilação média de cada candle, né? Mas como é que eu vou fazer as minhas entradas? Como é que vão ser as minhas saídas, né? E eu fiquei tentando encontrar alguma forma de me aproveitar disso. E claro, pessoal, eu fui buscar esse indicador, né? Eu fui buscar... eu tive essa ideia justamente, cara, porque da maneira como eu estava operando, não estava funcionando. Porra, só tava, cara, né? Tomando ferro no mercado. Então, o que me levou a buscar isso foi um problema. Eu tinha um problema para resolver e fui tentar encontrar uma solução, né? E como é que eu operava antes de encontrar esse indicador? Num determinado trade lá, entrava lá com 100 pontos de gain, 100 pontos de stop, ou 100 pontos de gain, 150 de stop. E então eu fiquei tentando fazer várias combinações dessas, né? Eu entrava em ponto específico, em média, em rompimento. Eu tinha várias estratégias, mas, cara, todas elas eram baseadas num stop que era fixo. E eu não considerava nas minhas operações a média de oscilação dos preços. Porque você tem que concordar comigo que 100 pontos num mercado onde está oscilando 500 nos 5 minutos, cara, é um stop muito pequeno e também é um alvo pequeno. Não é um alvo e um stop condizente com aquela variação média que está no momento. Da mesma forma que você usar um alvo de 100 pontos ou um stop de 100 pontos num mercado onde está achatado ali nos 5 minutos e está variando 50 pontos, 60, cara, também de repente se é para um scalp não é o ideal, né? Se for uma operação de um alvo maior, fala, não, vou buscar aqui um alvo, porra, no mercado onde está oscilando 50 pontos nos 5 minutos, 100 pontos já virou quase um swing trade ali, né? Já não é mais já não é mais um scalp. Então, o que eu percebi, cara, eu tinha que estar de acordo com o que o mercado está oscilando. Essa era a primeira coisa, tá? Porque muitas vezes eu era estopado à toa e não sabia o porquê. E quando eu descobri esse indicador, porra, tudo passou a fazer sentido. Cara, eu tô aqui operando com um mercado de alta volatilidade com um stop fixo, né, e com alvo fixo. Então, a probabilidade daqueles meus trades com alvo e com stop fixo
ficava oscilando a todo momento. Por quê? Porque em cada momento de mercado você tem uma volatilidade diferente. A volatilidade da abertura não é a mesma volatilidade do horário de almoço ou do período da tarde. Isso você tem que concordar. Então não dá para operar da mesma maneira na parte da manhã e na parte da tarde. E esse indicador me trouxe essa percepção maior do mercado. E aí eu fiquei pensando, bom, agora eu já sei a volatilidade, como é que eu vou me adaptar a ela, né? Como é que eu vou me adaptar a essa oscilação média dos preços? Foi aí, cara, que eu desenvolvi o meu indicador chamado de Cash Bands, né? Apelidei ele de Cash Bands. E como é que funciona esse indicador? Esse indicador nada mais é do que uma média de 9 somada à volatilidade. Então eu desloco uma banda para cima com a volatilidade e também desloco uma banda para baixo. Assim eu consigo entender qual é o range médio de oscilação dos preços, né? E consigo me aproveitar dessa volatilidade que está ocorrendo no momento para pegar a minha grana. E aí eu comecei a desenvolver várias técnicas para operar ela, né? Técnicas de operar a favor da tendência comprando numa banda e vendendo na outra, técnicas de pegar trades mais longos e de pegar a explosão do mercado. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui na tela sobre esse indicador e sobre essas técnicas que eu desenvolvi, porque hoje todo o meu operacional é baseado nele, tá? Eu não faço nada no mercado sem esse indicador. Eu posso até querer operar análise técnica de vez em quando, né? Análise técnica clássica ali, né? Mas, cara, se eu não souber a volatilidade que tá ali no momento, não souber a largura das minhas bandas ali, eu já fico meio perdido. Então vamos aqui para a tela que eu quero explicar para vocês como é que funciona esse indicador. Vamos lá. Olha só, pessoal, eu tenho aqui na minha tela, tá, o indicador Cash Bands, que ela é o quê? Ela é uma média de filtro, que eu chamo uma média de filtro de tendência, onde essa média aqui é uma média de 45 períodos, e tenho aqui as minhas bandas, né? Essa média central aqui é uma média de 9, e o que eu faço? Eu pego o ATR, que é o indicador True Range, eu vou até colocar ele aqui na tela, ó, cadê aqui? True Range, ó. Vou pôr ele aqui na tela aqui para ficar mais fácil. Dou um OK, ó. É esse aqui o indicador. Deixa eu fechar isso aqui e vou colocar ela aqui, ó, para 10 períodos, tá? Ó, vamos dar um OK e isso aí, beleza. Então olha só, tá vendo aqui como no começo da manhã a gente tinha uma volatilidade alta, ó, oscilando aí em torno de 300 pontos. E agora, ó, tipo 4h30 da tarde, ó, oscilando só 100 pontos. E aí, cara, você imagina o cara que tá operando, opera o dia inteiro com stop e com alvo fixo. Não faz o menor sentido, né? Então, o que essa banda é? Ela pega o indicador, esse indicador True Range aqui, no momento em que ele tá, e ele simplesmente soma o valor do indicador e uma vez para cima e uma vez para baixo. Então, ele pega o valor que tá a média de 9, soma o valor do indicador uma vez para cima e subtrai ele uma vez para baixo. E eu consigo ter essas bandas aqui, tá? Essas bandas aqui nos 5 minutos, elas estão calibradas para um fator de meio. Então, eu pego metade desse valor, jogo uma banda para cima e uma banda para baixo. E aí, eu sabendo qual que é essa oscilação média dos candles, cara, eu consigo fazer os day trades aqui, ó, nos 5 minutos, ó, fazendo scalp, ó, de 130 pontos, ó, de 200 e poucos pontos, né? 220 pontos, entendeu? Eu vou scalpelando. Se o preço está caindo aqui, ó, as bandas estão trabalhando abaixo dessa média aqui, eu vou fazendo as minhas vendas, tá? Se tá para cima, eu vou fazendo as compras. Então, a partir do momento que eu consegui entender isso, mudou bastante para mim, tá? Mesma coisa, ó, vou pôr aqui no 6R, que é o gráfico de Renko. Mesma coisa aqui no gráfico de Renko, tá? Claro que o gráfico de Renko, quando a gente fala em volatilidade é deslocamento de preço no tempo. Como aqui a gente não tem o tempo, a gente só tem o quê? Amplitude, só tem deslocamento de preço, né? E então aqui no 6R, até outra aba aqui, eu tenho que pôr aqui, ó. No 6R ele é assim, pessoal, ó. Ele vai vendendo na banda e recomprando na banda de baixo, né? E foi algo que, assim, se provou lucrativo no longo prazo. Por isso que eu opero dessa maneira, tá? Da mesma forma, ó, nos tempos maiores. Vamos pôr aqui os 60 minutos, ó. Tá vendo? Os 60 minutos com a banda de 1 também fica legal, né? Ele acerta bastante, dá trades são trades mais longos, ó, de 1.300 e poucos pontos, entendeu? E nos 60 minutos ficou bom como? Ficou bom operando com esse fator aqui, ó, de meio. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Fator no diário, ó. Olha só que legal nos 60 minutos.
tá? Trabalhando com um fator de meio. Olha quantos trades, cara. Pro cara que não tem tempo para operar, ó, 400 pontos. Quanto que deu aqui, ó? 500 e pouco. Aqui, ó, 330, entendeu? Olha quantos trades assertivos que essa estratégia pegou operando o gráfico de 60 minutos. Então, assim, tem mercado para todo mundo, né? Aí, ó, ele deu a última compra aqui, estopou e depois, ó, embarcou na venda. Olha quantas vendas que aconteceram aqui. E agora, ó, acabou de acionar mais uma venda aqui, ó, com a saída onde? Na banda aqui embaixo. Então, se esse trade aqui pagar, ó, ele vai dar 500 e poucos pontos de gain aqui. Tá? Então, foi assim que eu consegui virar minha chave no day trade. Foi assim que eu consegui transformar uma dificuldade minha em algo que eu pudesse trazer ao meu favor, tá? Outra forma de operar isso aqui, pessoal, é assim, ó. Vamos colocar aqui nos 5 minutos. Pode ser nos 5 minutos também. Lembra que eu falei que eu tenho... Que essa minha banda, ela nada mais é do que a faixa de volatilidade em que o preço está trabalhando? A tradução dela é isso. Eu sei que quando o preço está dentro da banda, ele está trabalhando dentro do que é a faixa normal de volatilidade dos preços. E o que acontece quando esse preço sai para fora da banda? Significa que ela saiu fora do que é a zona normal de volatilidade dos preços. Então, ela serve ela serve tanto para pegar esse tipo de operações de scalp, comprando numa banda e vendendo na outra, ou vice-versa, como também para pegar trades, cara, de explosão, igual aconteceu agora aqui. E aí, quando eu quero pegar um trade desse, o que eu faço? Eu espero o preço sair para fora da banda, me mostrar que tá forte, espero ele esticar, e aí, cara, eu caio num tempo gráfico menor e vou fazer operações tipo de 1 minuto, entendeu? Vou pegar operações no gráfico de 1 minuto, quando ele faz a correção, aquelas correçõezinhas breves na média, né? Então, espero ele me mostrar força no 5, sair para fora da banda, sair para fora do que é a zona normal de volatilidade. E aí eu vou fazer minhas operações num minuto nessas regressões à média, tá? E, cara, foi dessa forma aqui que eu consegui virar a minha chave no mercado. Foi dessa forma, entendendo a volatilidade que o mercado está trabalhando, que eu consegui melhorar muito os meus trades. Então, hoje eu tenho estratégias para 1 minuto, tenho estratégia para Renko, tenho estratégia para 5 minutos, tem estratégia para 60 minutos, que nem você está vendo aqui. Não é uma coisa só que eu faço aqui, entendeu? Eu opero ações também. Então, assim, cara, quando a gente fala em viver o pessoal fala muito, viver de day trade. Mas, por que só de day trade? Não dá pra gente fazer outras coisas também? Não dá pra fazer swing trade, cara? Não dá pra você desenvolver uma técnica aí pra estar operando essas outras coisas, cara? Claro que dá. Claro que dá. É possível você fazer de tudo aqui. Você não precisa falar, não, quero viver de day trade. Quero só viver de day trade. Não. Você pode viver de bolsa, pode viver de mercado. E aí você vai operar as suas estratégias. Porque nem sempre o mercado vai estar bom para todas as estratégias. Nem sempre o mercado vai estar bom para fazer day trade. Nem sempre o mercado vai estar bom para a sua técnica, né, no day trade. De repente, você pega um período ruim no day trade ali e as suas operações de swing trade pode te dar dinheiro. Então, quando a gente fala em renda variável, entenda que renda variável é renda variável. Não queira fixar algo que é variável. E o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é o quê? É querer fixar, cara. Fixar um negócio que não tem como fixar. Aqui você não vai ter uma renda certinha todo mês. Vai ter mês que você vai fechar no vermelho. Vai ter vários dias que você vai fechar no vermelho também. A ideia é a gente aqui ser lucrativo no longo prazo. Se você ficar pensando isso aqui só no dia de hoje, não, tem que fechar positivo, tem que fechar positivo. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu não vou falar que é impossível. Mas a maioria das pessoas que fecham positivas quase todos os dias tem um risco retorno negativo. Quando ela perde, ela devolve 3, 4 dias de gain. E aí ela consegue fechar todo dia positivo. Por quê? Porque ela leva as suas operações a um extremo. Para quem fica ali sempre no 1 para 1, por exemplo, o cara que está começando de R$100 de gain, R$100 de loss, cara, se você fechar 70% dos dias no positivo, 65%, já é uma grande coisa. Agora, para quem tem um risco retorno invertido, aí beleza, aí o cara vai fechar mais, vai fechar 90% dos dias positivos.
Só que aqueles 10% aqueles 10% negativo que ele vai fechar, vai tomar vários dias de gain. É assim que funciona. Não tem como você querer achar que você vai ganhar aqui 100% dos dias, 98% dos dias. Isso não vai acontecer, cara. Se você busca isso aqui na bolsa, não vou nem falar em day trade, vou falar na bolsa, cara, esquece, tá? Não é assim que funciona, beleza? E aí, pessoal, se você curtiu esse indicador, tá? Se você gostou dessa maneira de trabalhar, gostou desse meu indicador de bandas aqui, e quiser ele, cara, é só me mandar um direct lá no Instagram, tá? @GiancarloEsgorla, vou deixar aqui na descrição e também aqui na tela do vídeo. É só me mandar um direct lá, beleza? Que eu te envio ele sem custo nenhum. Espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, cara, deixa o like aí pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até lá.